Alô, boa noite, buenas noches, Gianluca, boa noite, Reinaldo, boa tarde. Buenas Boa. noches, gracias y buena tarde a Rinaldo. É uma alegria estar convosco novamente, há tanto tempo que não estávamos juntos, sobretudo com Gianluca, não é? Porque o Rinaldo e eu vamos nos encontrando de vez em quando. Y comento, Gianluca, que es una alegría estarmos juntos otra vez, ¿no? Sobre todo contigo, que ha pasado un tiempo desde que estuvimos juntos. Gracias. Y bueno, Igualmente para mí. y es una alegría porque desde que nos conocimos, desde que nos conhecemos em 2017, hemos logrado mantener este contacto, ¿no? Entre todos. 5 años. 5 años ya. Y eso es, ya han pasado 5 años. Parece que foi ayer. Verdad. Parece que foi ontem. Hoje temos um tema muito interessante: família, felicidade e libertação, liberação, como ficou escrito, não é? Em português do Brasil, liberação, em português de Portugal, libertação. E hoje é muito interessante falarmos também um pouco desta ligação entre Portugal e o Brasil, sobretudo porque hoje se celebra a independência do Brasil, então hoje é dia de festa. É um dia muito importante, são 200 anos desde que foi celebrada a independência e também, eu não sei se os nossos amigos do Brasil sabem disto, mas houve também em Portugal um movimento, não só nessa época, mas mais tarde, com outros países, também um movimento interno de pessoas favoráveis à independência, ou seja, que lutaram também internamente para que o Brasil e mais tarde outros países se tornassem agora foge uma palavra, se tornassem independentes. Então, é um dia de festa, parabéns ao Brasil, parabéns a Portugal também, e olha, parabéns a todos nós. Vamos falar de família, também somos família. Hablamos de família hoje, não, Gianluca? Felicidade e liberação, né? É uma liberação. Felicidad y liberación. Comentaba yo con Rinaldo y con las personas que nos escuchan que se celebra la independencia de Brasil. Entonces, es como también somos familia. También hay ahí algo de familia, ¿no? También hay ahí algo de libertad y de felicidad. Entonces, el tema de hoy está muy bien elegido para nuestra charla. Bueno, y ahora paso un poco la palabra. Quizá damos la palabra a Gianluca hoy y luego para ti, Rinaldo. ¿Qué te parece? Bien, está bien. Nuestro invitado. Gracias. Nuestro invitado, que por mala suerte puede hablar solamente en español y no en vuestro idioma, yo espero que los portugueses y los brasileños que me escuchan puedan entender por lo menos algo de lo que voy a decir. Y bueno, por el resto esperamos solamente. Pues el tema de la felicidad me parece que sea un tema muy importante y muy colegado con la familia. Y bueno, se puede decir, según mi opinión por lo menos, que la felicidad al final siempre es la motivación por la cual vamos a hacer todas las cosas en la vida. Pues voy a trabajar porque quiero ganar dinero, y quiero ganar dinero porque quiero un coche nuevo o una casa nueva, pero quiero el coche y la casa porque así estoy bien o para cualquier cosa, y al final así voy a estar bien, voy a ser feliz, tengo la felicidad. Pero a mí me parece que, vamos, como si tenemos algo equivocado, nosotros, toda la gente, vamos, todos los humanos, ¿no? Que vamos a perder demasiado tiempo en el buscar lo que está fuera de nosotros, pues que sea el dinero, que sea una familia, que sea la mujer o cualquier cosa, el trabajo o lo que sea, buscando estas cosas para lograr felicidad. Sin embargo, si la felicidad hay que, no sé cómo decir en español, hay que
prorrogarla, se dice en español, hay que remandarla a mañana, que la voy cuando tendré dinero, entonces seré más feliz. Cuando tendré una familia, entonces seré más feliz. Bueno, cuando vamos a posticipar a mañana, a pasado mañana, nuestra felicidad, es porque ahora no la tenemos. Y si no la tenemos ahora, no la tendremos nunca. Bueno, ¿cómo se junta este con el de la familia? Pues siempre según mi opinión, claramente. Es que la felicidad, yo creo, como me parece por lo que he entendido con las constelaciones, depende por el rapporto que tenemos con los padres, con mi padre y con mi madre. Pues si tengo un rapporto de familia de origen, con el padre y la madre que me donaron la vida, que me dieron la vida, entonces, si más está limpio, vamos a decir, limpio, pulido, ¿no? Más está calmado este rapporto con los padres, más tendré profundamente un sentido de felicidad. Porque hay que decir otra cosa también, que normalmente, por lo menos en Italia, se dice que la felicidad es un momento que hay que cogerlo así como si fuera un avión que pasa y ¡paf! Lo voy a coger. Pues es solamente un momento que tienes que individuarlo. Pero yo no me satisfa esta explicación. Yo prefiero pensar, sin embargo, que la felicidad es un sonido de fondo de la vida. Pues aunque te pase que hayas perdido dinero, ha perdido tu partido, ha perdido tu equipo de fútbol o lo que sea, pues no es tan importante. Si estás muy feliz pensando a tu padre, cuando piensas a tu padre, cuando piensas a tu madre, tú piensas, muy bien, te quiero, papá, gracias, papá, mamá, gracias. Este te da la felicidad de fondo. Y no es tan necesario luego ganar tan dinero, tan notoriedad, tan suceso, o lo que sea, o la familia, o lo que pasa. Luego hay que decir, y luego voy a concluir, para dejar espacio a los demás, que más tenemos esta serenidad interior, más será fácil lograr más dinero, tener una familia feliz, tener amigos o lo que sea. Pero no porque tengo los amigos, porque tengo el dinero, entonces soy feliz. Sin embargo, justo porque soy feliz, pensando al padre y a la madre, justo por eso, así que voy a lograr más dinero, tener una familia y bla, bla, bla. Bueno, gracias y cedo la parola, se dice en italiano, no sé cómo se dice en español, doy la palabra a Marco y o Rinaldo, a un Almeida, a alguien que se llame Almeida. Vamos. Eu pego, né, Marco? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o encontro de hoje, antes de falar qualquer coisa, é uma celebração do encontro que nós tivemos na Alemanha em outubro de 2017, né? Vamos fazer 5 anos agora em outubro. A gente, inclusive, já agendou uma conversa de nós 5 que nos conhecemos num seminário de Hellinger, feito voltado exclusivamente para homens, em 2017, agora em outubro. Mas uma alegria estarmos... eu acho que os encontros que a gente tem na vida, eles não são por acaso. E quando a gente consegue perceber que algum encontro em particular, de fato, não foi por acaso, e a gente dedica energia e afeto para manter e para promover desdobramentos daquele encontro que poderia ter terminado ali. E assim, né, eu acho que eu e Marco temos feito essas lives já regularmente, mas temos conversado nós 5 também com uma certa periodicidade. É uma homenagem àquele encontro e um agradecimento à vida, né, que nos proporcionou um encontro de homens, né, que eu acho que nós aqui estamos falando desse universo que é sempre muito importante, né? Homens são felizes ao lado de outros homens, Hellinger dizia, desde aquela época ainda vivo, né?
E é desse lugar que eu queria pegar a fala do Gianluca, porque nós três trabalhamos nesse campo das constelações. É um campo onde a família está no centro dos debates, dos esforços rumo à felicidade. Mas eu vou aproveitar esse espaço, eu também gosto disso, como bom mediador de conflitos, de fazer algumas provocações, né? Porque quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando de família, mas a pergunta é: só existe esse tipo de família? Só existe a família biológica, aquela do meu pai e da minha mãe, que, num determinado momento, se encontraram e geraram uma pessoa, um embrião que se tornou uma pessoa, portanto, eu. Né? E hoje, quando a gente acompanha os debates da nossa modernidade, da nossa contemporaneidade, a força do feminismo, a força de movimentos de vanguarda, essa é uma questão. E aí as pessoas muitas vezes questionam esse desenho de família biológica, dizendo que esse é um desenho ocidental, a partir do cristianismo, porque talvez nas tribos indígenas, que é um universo que eu costumo estudar e pesquisar, e tentar aprender com eles, a relação não era de um pai e uma mãe que cuidam da sua criança. Muitas das vezes a criança fica com a mãe, com as mulheres, na primeira etapa da vida, e não só a mãe tem um papel importante, mas com as mulheres, a partir de um certo momento, a criança, em torno de 10, 12 anos, ela sai desse universo feminino e vai para o universo dos homens, muitas vezes não necessariamente o pai, mas os avós, aqueles homens que vão ajudar aquela criança ali. Se fala muitas vezes que para criar na África se fala isso, né? Que para criar uma criança se é necessário toda uma tribo, né? Então, assim, eu tenho um trabalho em escolas públicas do Rio, cujos alunos moram em favelas, e nessas favelas a figura, o desenho familiar, dificilmente é o desenho tradicional, a grande maioria são mães, os pais não estão presentes, às vezes é o avô, às vezes é a avó, às vezes é o novo companheiro, e como é um projeto de psicanálise, a gente tende a fazer alguns debates muito interessantes a respeito do que é família, né? E de como a gente pode atuar nesse campo da felicidade ou da saúde mental, da saúde emocional, olhando para a realidade daquelas pessoas, né? E eu sempre defendo que uma coisa não exclui a outra, né? A gente olha para aquela família ampliada, aquela família das pessoas que cuidam daquela criança, que cuidaram, ou que cuidam durante os momentos que a mãe e o pai, às vezes, saem para trabalhar e ela fica na comunidade ali com os vizinhos, que acaba se tornando uma família ampliada, mas o que eu sempre pondero é que, na hora que a gente vai olhar para essas crianças ou para esses adolescentes e vai ver aonde tem um sofrimento, com muita frequência, isso se dá justamente naquele parente que está ausente, que foi, às vezes, excluído. Então, o que a gente vê é que o trabalho da constelação familiar, a meu ver, pelo menos, não é que ele, de forma alguma, exclua essa família ampliada, essa família dos cuidadores. E eu trago isso nas nossas conversas com os adolescentes, principalmente, mas é entender que a gente dá lugar e dá importância para essa família ampliada, para essa família que cuida, deve se dar sem excluir aquela família biológica. E aí a gente vê nas constelações familiares que, muitas das vezes, essa família biológica ela traz toda uma bagagem ancestral que vem junto desse pai, muitas vezes ausente, às vezes do pai e da mãe ausente, às vezes os dois se afastaram. E a criança ela é criada por outras pessoas. Mas, quando se fala em felicidade, principalmente nessa perspectiva mais ocidental nossa, eu vejo que tem uma tendência de a gente olhar a felicidade como e a liberdade como aquele voo leve que a gente já foi um certo dia no nosso passado e que a gente tem que buscar resgatar.
Eu discordo um pouco disso. Eu tomo a liberdade de entender que, na verdade, a felicidade é um voo que ele se faz necessário apesar da mochila de pedras pesadas que todos nós carregamos, seja na nossa infância, seja nas vivências da nossa ancestralidade. Então, assim, né, eu olho para a minha ancestralidade, eu vejo a minha bisavó que foi deserdada porque ela resolveu se casar, ela era síria e resolveu se casar com um brasileiro. E foi deserdada. Qual a repercussão disso, né, na minha vida? Pessoas que foram... Isso está na minha proposta de busca de felicidade, né? Então, olhar para a minha família biológica parte também de um princípio que é possível a gente contribuir com uma busca de felicidade, que, exatamente como Gianluca falou, né? Essa ideia de uma felicidade no futuro para um presente infeliz também é uma ideia muito ligada a uma certa visão religiosa, onde projeta para o futuro algo que hoje não vivemos e que, de alguma forma, justifica um momento real e presente tão pesado. E a constelação nos mostra que o inverso talvez seja mais efetivo, quer dizer, eu busco a felicidade hoje, com todas as pedras que eu percebo, com todas as pedras que eu identifico, os pesos, os emaranhamentos, e essa felicidade no presente, pequenos momentos, ela vai sendo o caminho para que eu, no futuro, quem sabe, consiga fazer uma caminhada que seja menos pesada, mas negar esse peso me parece uma visão um pouco efetiva da realidade e do olhar terapêutico que nós todos tentamos trabalhar. Passo a bola para o meu querido amigo Marco Almeida. Obrigado, Rinaldo. É muito interessante a forma como o Gianluca introduziu, não é, o tema e como tu deste seguimento. Também dizer aos nossos queridos amigos que nos veem e que nos escutam que nós não preparamos, não combinamos nada. Então tudo o que está a sair é espontâneo e é genuíno e é no momento. É muito interessante porque eu estava aqui no início da nossa conversa, eu estava aqui com um livro que eu gosto muito, que é um dos livros que Bert escreveu, Pensamentos... esta é a versão em inglês, então Thoughts That Succeed, ou seja, pensamentos que têm sucesso ou que não sei bem traduzir agora para português. Thoughts That Succeed. Pensamentos bem-sucedidos, algo assim. E então lia um pouco e vem muito e é muito adequado para aquilo que tu acabaste de falar e que o Gianluca, a forma como fez a introdução, e que tem a ver também com a minha ideia, aquilo que para mim é um ideal de família, de felicidade e de libertação. E por vezes nós temos uma imagem ou um desejo de que algo seja diferente daquilo que realmente é. Eu posso ter uma família, ter um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, mas de alguma forma a dinâmica da minha família me faz desejar que fosse diferente. Então eu faço uma comparação entre aquilo que é a minha imagem da família ideal, e quem diz família diz outros contextos, não é? Outros contextos da minha vida, mas partindo daí, a imagem que eu tenho de uma família ideal, e quando faço essa comparação com aquilo que é a realidade, eu vejo uma série de vantagens e de benefícios que vêm desta imagem da família ideal. E, de alguma maneira, estou a retirar força e estou a retirar a minha atenção daquilo que é a realidade. E, de alguma maneira, empobreço-me quando vejo aquilo que tenho desta forma, imaginando e comparando com um cenário ideal que eu desejo ter. E o que é que acontece? Quando nós nos colocamos nesse lugar, não tendo este cenário ideal e desvalorizando aquilo que eu já tenho e que por vezes é tão rico e tão bom, mas que por alguma razão eu não consigo ver, e isso às vezes manifesta-se, por exemplo, o Rinaldo falava de famílias que não têm o desenho tradicional
não é? Ou de crianças que são criadas pelos avós porque os pais estão ausentes ou estão mais dentro do círculo de influência das mães, não é? Que é o desenho da família, se calhar, típica neste caso da favela, que foi o que o Rinaldo comentou. E eu, enquanto um adulto, se calhar uma pessoa mais velha, vejo uma criança, o meu neto, ou a minha neta, ou um sobrinho ou uma sobrinha, e desejo também, porque também pode ser uma dimensão desta imagem, desejo também, de alguma maneira, que a vida daquela criança fosse diferente. Porque tenho uma visão, tenho uma imagem do que seria o mundo ideal, a família ideal, e como isso não acontece, de alguma maneira eu crio um sentimento de pena em relação àquele ser, àquela criança, e dessa maneira estou novamente a fazer uma comparação entre aquilo que é o ideal que vem do meu imaginário e aquilo que é a realidade, que é o que existe no momento. E o que é que acontece ao fazê-lo? Estou a tirar força àquilo que existe no momento, àquilo que é a nossa realidade do cotidiano, do dia a dia, aquela que nós vemos e que nós vivemos. Será que isso é bom? A pergunta que eu faço, a provocação que eu faço, como dizia o Rinaldo, será que isso é bom, eu manter esse registro de pensamento? Será que isso traz vantagens para mim? Será que eu, enquanto adulto cuidador de uma criança nestas condições, estou a dar força àquele ser, àquela criança, àquele adolescente, àquela adolescente? Eu arrisco a dar a resposta desde o ponto da forma como eu a vejo, arrisco a dizer que não, que isso retira força. Arrisco a dizer que seguir neste regime ou neste registro de pensamento em que eu comparo uma coisa que não tenho com outra que tenho, e claro que aquilo que eu idealizo é sempre muito melhor do que aquilo que a realidade me apresenta, de alguma forma fazer esta comparação torna-me mais pobre e torna também mais pobre aqueles que estão à minha volta, sobretudo se o alvo da minha atenção é alguém a quem eu tiro força ou retiro força com este pensamento, com esta forma de pensar. E também pode acontecer na nossa família, na nossa vida, quer na família. Claro que a questão da felicidade, como é que eu me sentirei mais feliz? Será que eu me sinto mais feliz vivendo no mundo imaginário ou aproveitando ao máximo aquilo que a vida me apresenta? Aquilo que a vida real me apresenta? Não é? Claro que eu posso permanecer neste registro e ficar sempre num mundo de comparações. Mas um mundo de comparações, eu arrisco dizer que leva-me sempre a uma vida menos feliz. Sobretudo porque o imaginário é sempre muito mais bonito. Em geral, não é? É sempre muito mais bonito. Então, também pode acontecer, por alguma circunstância da vida, que eu perca coisas ao longo da minha vida, que elas deixam de estar presentes. Ou pessoas, ou situações, ou empregos, ou um amigo que se afasta por alguma razão ou outra, que não seja da minha responsabilidade direta, vamos dizer assim. Berto dizia-nos, e é o que ele diz neste texto que eu comecei por ler antes de começarmos a nossa conversa, que a melhor forma de nós lidarmos com isso é deixar estas situações para trás e fazer um encerramento e olhar para o novo sem fazer comparações. Porque só dessa maneira, eu arrisco a dizer só, embora possa ser uma afirmação um bocadinho arriscada, porque pode encerrar aqui, porque parece que é algo muito que se prolonga muito no tempo, mas eu diria que só fazendo esse encerramento daquilo que já foi e partindo para o novo sem fazer comparações, é que eu poderei colher a força que eu necessito para mim e para aqueles que me rodeiam. E a partir daí, então, avançar para um caminho, ou dar passos na direção de um caminho em que eu me movimento no mundo real e não neste imaginário que eu projeto e que crio a sensação de que me faz falta chegar lá. É esse mundo imaginário que, na verdade, me retira a atenção daquilo que é a minha realidade e das coisas tão boas que eu já tenho. Dizia assim, só para ler aqui 2 ou 3 linhas de um parágrafo, dizia assim: por vezes nós também perdemos aquilo que temos, por exemplo, numa relação.
e temos que deixar isto que perdemos para trás e somente depois procurar por algo mais, mas sem comparar. O que ficou para trás simplesmente terminou, sem comparar o passado com o novo, ou o que passou com aquilo que é novo. Somente quando eu não comparo o que passou com aquilo que é novo, aquilo que passou tem permissão para chegar até mim e, dessa forma, dá suporte e base ao novo, permanecendo ali para mim. Não sei se foi claro. Ficou clara a imagem? Pareceu-vos clara esta imagem? Sim, sim. Então, para não me alongar muito mais, porque eu não sei quanto tempo estive a falar, pareceu-me que foi bastante, vou passar a bola para o meu amigo Gianluca. Gianluca, não sei se lograste entender todo, ou más o menos. No. Hablaba yo, te hago un breve resumen, hablaba yo de que por veces tenemos una imagen de lo que sería la situación ideal, es como una visualización, un deseo que tenemos de un mundo perfecto. Y de esta manera, de alguna forma, quitamos fuerza a la realidad, al mundo y al entorno en que vivimos, ¿vale? Esta fue la idea general. Y este anseo por algo, no sé si dice anseo en español, pero este deseo de llegar a este mundo perfecto que visualizamos, nos quita la atención de nuestra vida y de la realidad. Y de alguna forma, de alguna manera, nos quedamos más pobres, porque quitamos fuerza a lo que tenemos y en realidad nunca logramos llegar al mundo perfecto que imaginamos. Y esto, claro, si imaginamos una familia, miramos a nuestra familia, imaginamos la familia perfecta, y claro, la familia perfecta para nosotros nunca será igual con la familia que tenemos, ¿no? Entonces quitamos fuerza, luego quitamos también felicidad y al final nunca logramos llegar a una liberación, a una libertación, a un camino nuestro, ¿no? Porque vivimos siempre en este mundo de comparar el ideal con la realidad. Gracias. Perfecto, perfecto. Este entonces va a introducir, según mi opinión, el otro tema de la conversa que tenemos, pues que dice familia, felicidad y liberación. Pues antes he hablado de la familia y de la felicidad. Ahora hablamos un poquito de la liberación, como ya tú un poquito hablaste. Y siempre tiene una conexión, yo pienso, siempre con la familia, pues con la familia de origen, siempre como las constelaciones nos enseñan. Pues, así como decía antes, que siempre vamos a intentar tener dinero, y no vamos a lograr felicidad. Igualmente, eso pasa con la libertad, yo pienso. Pues siempre vamos pensando que puedo ser más libre. Pues especialmente en nuestra civilización, que hace de los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de los enfermos, los derechos de los consumidores, derechos. Bien, entonces, es pues como la bulimia, yo pienso que se diga igual también en español, una enfermedad que te sigues comiendo, ¿no? Y luego sacando. Hablando de medicina. Pero yo creo que es una enfermedad que tenemos todos, una enfermedad del alma, de la interioridad, que siempre quiere más libertad, siempre quiere más derechos, porque siempre me falta uno, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues si yo tengo esta imagen de los derechos, ponemos, de los trabajadores o de las mujeres, ¿no? Que ahora es casi una religión. Bueno, si en 100 años, porque hablamos de las mujeres, pero los hombres son iguales, eso es solamente un ejemplo hace 100 años tenían mucho menos derechos. Luego, más.
Y todavía ahora no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque todavía hay que los derechos de las mujeres, o del ciudadano, los derechos cuando estaban los reyes hace 300 años, luego, padabón, 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 siempre más, siempre más, siempre más. Bueno, ¿a qué han servido, yo digo? ¿A qué han servido estos derechos que hemos logrado en 100 años o en 200 años? ¿A qué han servido? Han servido solamente para encontrar ahora, hoy, en el 2022, siempre con el mismo, pues, vamos, socialmente es muy diferente, ¿no? Está claro que el ciudadano ahora tiene mucho más derechos comparados a hace 100 años. Y igualmente la mujer, igualmente el enfermo, igualmente los niños, igualmente todos, todos. Pero el sentido interior es igual. No ha servido nada. Lograr toda esta libertad exterior no ha servido a nada para una liberación interior. Pues un sentimiento de decir, ¿cómo estoy bien? Ahora sí que me siento libre. Por ejemplo, voy a hacer ahora un ejemplo justo de mi vida que me ha pasado durante el recorrido de las constelaciones, no cuando estábamos juntos en Alemania, sino durante el camino que hice aquí en Italia. Ha pasado, por ejemplo, que yo haya trabajado con un señor, el cual tenía un problema por el nacimiento que él, de su nacimiento. Como el mismo problema lo tuve yo, que yo he nacido con, yo no sé cómo se llama en español, cuando vas a coger el niño por la cabeza. ¿Cómo se dice? Forceps. El forceps, en italiano es el forceps, ¿no? Así. Y yo había trabajado mucho sobre este problema, porque para mí había sido un problema en mi vida, pues la idea de no ser capaz. Pues yo trabajaba manejaba la fábrica que fue de mi padre, y desde cuando era chico yo pensaba, yo no seré capaz de manejar la fábrica, no, yo no valgo nada, bla, 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 bla. He llegado a conducir la fábrica muy bien, según mi opinión, muy bien, pero siempre pensaba que no era capaz de hacer otras cosas que eran mucho más importantes que la fábrica. Pues siempre tenía algo, siempre tenía algo, siempre tenía algo. La fábrica iba bien, luego había hecho otras cosas que no voy a explicar, que bien, esas también, pero siempre pensaba que yo no era capaz. Bueno, y hasta que llegué a los 60 años, más o menos, que ahora tengo 62, bueno, a los 60 años llegué trabajando sobre, por fin, muy profundamente, esa vez, esta constelación, trabajé sobre el nacimiento, y al final de todo, después de haber llorado, se me salió una voz interior que me dijo, Gianluca, ni tampoco eres capaz de nacer, no vales verdaderamente nada. Bueno, esta voz, sí, no, había sacado del profundo, había pasado mis oídos, y luego se fue definitivamente de mi vida a los 60 años, o bueno, 59, por la precisión. Bueno, a 59, a 60 años, ¿no? Por fin ha sacado esto. Pues yo no he logrado ningún derecho, pero he logrado una gran liberación. Esta es la liberación. Pues que tiene con el compartir de la... Ahora no he explicado todo por el dolor que mi nacimiento, ¿no? De esta manera, dio a mi madre, que cada mi cumpleaños siempre me recuerda el dolor, desde cuando era niño, el dolor que ella, el 30 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, ese día
ella tuvo, ¿no? ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Cuando me pusieron, ¿no? ¿no? El niño dice, ¡ay, yo soy culpable! ¿Eh? Y así que cuando miraba a mi madre, miraba a mi culpa. Pues interiormente, ¿no? Miraba a mi culpa. ¡Ah! ¿No? Así que siempre había algo dentro de mí. Pues no estaba muy bien feliz con mi madre, porque ella era el espejo de mi culpa, ¿no? Sin embargo, con este trabajo, cuando, ¡ay, por fin! Este problema con mi madre, en la cual mi madre no es nada, ¿no? Era solamente el pensamiento del hijo, el mío, ¿no? Pues, ahora no sé en español, solucionando este problema con mi madre, he logrado que la liberación de algo que me oprimía desde 60 años. Pues otra vez podemos decir que solucionando un problema con los padres, en este caso de mi madre, ¿no? Un problema con mi madre, he logrado más libertad, sin lograr ningún derecho de nada. Esta ha sido mi experiencia viva, personal, que puedo testimoniar. Bueno, gracias. Y a ustedes la palabra. Y si quieren, traducir en portugués. No, se entiende bien, Gianluca, muy bien. Ah, se entiende bien. Bom, menos mal. Eu acho que, curiosamente, a gente tem que reconhecer que de nós todos aqui, o Gianluca é o mais corajoso, porque ele fala fora da língua, né, familiar dele, ele é italiano e está se atrevendo a falar espanhol. Eu não me atrevo, não. Mas, de uma maneira geral, quem fala português entende o espanhol com bastante facilidade. Então, eu acho que as pessoas entendem, sim. Bom, eu vou tentar pegar aqui, falar um pouco do que Marco falou e Gianluca falou desse tema, que para mim é o tema central de todo o processo terapêutico, que é o processo da liberação. Né? As pessoas, às vezes, olham, seja a constelação familiar, seja uma psicanálise, como um processo assim, eu vou ali, vou me tratar, eu vou conhecer os meus fantasmas, a minha sombra, e tudo vai se resolver automaticamente. E a gente sabe que não é assim. Né? A gente tomar consciência das questões que aconteceram na nossa infância, Gianluca falou aí do parto, o parto a fórceps, compreender as repercussões disso no presente, perceber que eu me sentia culpado quando minha mãe falava das dores do parto. Esse ganho de consciência, ele é muito salutar, sim, mas ele, muitas das vezes, eu acho que é nesse contexto que a fala do Marco, relacionada ao livro do Hellinger, fala, né, que muitas das vezes você percebe, através de uma constelação ou de algum processo terapêutico, essas questões que você viveu na sua infância, algumas vezes muito traumáticas, né? Estamos falando aí de questões do parto, mas podemos falar de abandonos, podemos falar de abusos, né? Coisas muito, muito doloridas. E muitas das vezes, as pessoas que têm essa compreensão, os clientes, eles se colocam num papel de vítima, né? Porque o trauma tem essa característica, né? Ele nos imobiliza, ele nos congela. É algo tão dolorido, que eu sei que fui abandonado, eu sei que, eventualmente, fui abusado, mas eu continuo ali acusando o meu pai, a minha mãe, acusando o destino, e não consigo dar os passos necessários para a liberação. Eu acho que o que o Hellinger fala nesse livro dele dialoga muito com isso, né? Como fazer, de fato, a liberação. A terapia não libera o cliente, a constelação não libera o cliente. Ela contribui para que você amplie a consciência sobre os teus traumas e você vai ter que mudar
O teu olhar sobre a sua mãe. Gianluca falou que aos 60 anos ele teve um novo olhar sobre essa capacidade dele. E isso mudou tudo. Ele não precisou de que a mãe dele mudasse, que o pai dele... Não, isso é interno, né? Isso acontece com a gente. Mas isso não é fácil, né? E aí eu vou defender um pouco essa ideia das pessoas que lutam por direitos, inclusive as mulheres, né? Nesse momento atual, eu vejo com muito otimismo esse movimento, né, das mulheres, dos negros, porque, no fundo, quando a gente começa a ampliar a nossa consciência sobre a própria história da nossa civilização, vem a pergunta, mas vem cá, direitos para quem? Né? Porque os direitos, eles muitas das vezes, eles... Né? E hoje a gente, no Brasil, por exemplo, mais de 50% da população é negra ou parda. E quais são os direitos que os negros e pardos que construíram o Brasil tiveram nessa história da humanidade, no Brasil? Eles constroem o país, mas os direitos, de uma maneira geral, são para aquela categoria dos brancos, daqueles que têm mais dinheiro, né? O conceito de família, muitas vezes, acaba sendo... A família biológica acaba sendo muito atacada por ser percebida por esses grupos como os defensores de um padrão cultural, que eles chamam, né, heteronormativo, que defende direitos, mas direitos só para alguns, né? E por que eu estou fazendo, mais uma vez, uma provocação aqui nas nossas conversas, né? Porque, claro, muitas vezes a gente consegue fazer essa liberação, né, sem ter um embate, sem ir para a briga, sem ir para o enfrentamento. Mas, muitas das vezes, essa liberação, principalmente quando esse drama e quando esse conflito em relação aos traumas, essa vontade de se liberar desses traumas, se dá por pessoas muito jovens, o que vem, o afeto que vem, é raiva, é ódio. Raiva daquele pai que abusou, raiva daquela mãe que fez chantagem emocional e que ficou colocando uma questão de culpa, porque eu senti dor e tal, e tal, e tal. Né? E aí eu quero aqui dizer que a raiva ela é positiva, a meu ver. Né? Ela, muitas vezes, ela é o combustível necessário para você romper o imobilismo. Porque ninguém gosta das repercussões da raiva e do ódio. Mas o fato é que a raiva gera ação. Você, quando está com muita raiva de alguma coisa, você se movimenta. Você pode até ter uma atitude exagerada, uma atitude raivosa no sentido contrário, de apontar o dedo para quem você entende que é o responsável por aquele seu trauma e atacar essa pessoa de volta. Agora, muitas das vezes, para também a gente não ficar naquela coisa que o Marco mesmo falou, né, existe o mundo real e existe o mundo imaginário. No mundo imaginário, a gente consegue chegar no meio termo, no equilíbrio com os nossos conflitos, sem ir para o outro extremo. Mas quando a gente observa na prática, você normalmente sai de uma situação muito conflituosa para o outro extremo. Vamos imaginar aqui aquela mulher que está sendo agredida em casa. Né? Ela, muitas das vezes, ela só consegue sair daquela situação com muita raiva, onde ela se junta com outras mulheres, vai na polícia, arca com as consequências, muitas vezes, de fazer uma denúncia desse tipo, mas é o jeito que ela consegue, muitas vezes. Né? Então, eu quero dizer aqui que quando a gente fala em família, felicidade e liberação, em primeiro lugar, e aí eu falo um pouco do meu processo pessoal. Né? Eu, antes de chegar nas constelações familiares, eu fiz muito tempo de terapia haitiana. E sou muito grato à terapia haitiana, porque Reich foi sempre uma pessoa muito da rebeldia, de questionar os valores familiares, principalmente os valores de uma sexualidade padrão, familiar, aquela coisa, né, que muitas vezes limita a possibilidade das pessoas viverem livremente os seus desejos. Né? E a gente sabe como para uma família tradicional ver um filho que fala que não gosta de mulher e quer
se casar com outro homem, né? O que hoje em dia é muito frequente entre meninas, e hoje o que mais assusta as famílias tradicionais são pessoas que não estão satisfeitas com o seu sexo e querem mudar o seu sexo, né? E a gente entender que esse processo de mudança, a meu ver, é um processo muito, muito positivo, porque a gente, às vezes, me colocando no lugar de famílias que lidam com seus filhos com esse tipo de questão, quando eles se assustam com esse desejo, eles querem o bem do filho ou da filha, eles estão preocupados com as repercussões que isso vai ter para a vida dele, como vai ser perseguido, mas muitas das vezes eles não se dão conta do sofrimento que esse filho ou que essa filha está tendo por não se sentir presente ali naquela sexualidade, até mesmo naquele corpo, né? Então, eu acho que o mundo atual ele avança com muita rapidez. Eu acho que a liberação de verdade no longo prazo, ela se dá, como bom mediador que sou, pelo caminho do meio. Mas eu acho que, muitas vezes, esses passos que o Marco falou, né, no livro do Reg, dar os passos, romper com o imobilismo, sair desse papel de vítima e de culpa, ele pode se dar mais numa parte da meia-idade, depois dos 50, 60 anos, de uma maneira não violenta, mas também é legítimo quando ele acontece mais jovem, de uma maneira mais agressiva. Agora, o importante, a meu ver, é haver, e isso muitas vezes é necessário, um acompanhamento terapêutico, porque muitas das vezes a pessoa mantém essa raiva tão presente que ela sai de um extremo de vitimismo para ir para um outro extremo de perpetrador e algoz, né? E isso não fará bem para essa pessoa também, né? Então, eu acho que esse, no fundo, é o grande desafio da liberação. É você, muitas das vezes, nesse movimento em direção à tua liberação, você poder olhar para essa família que, naquele momento, ela está sendo um obstáculo à tua felicidade, não quer que você se case com a pessoa que você ame, e você, às vezes, faz isso brigando e rompendo com a família, e isso, no primeiro momento, é a tua forma de dar passos. Mas lá pelas tantas, se você, né, entende que essa família também tem muita dificuldade, num momento um pouco mais maduro, de enxergar você, né, com um companheiro do mesmo sexo, talvez você escolha estar com a sua família, com os teus pais mais conservadores, numa atitude mais discreta, não precisa de ficar ali, talvez, né, se abraçando e beijando na frente deles, entendendo que para eles isso é difícil. Então, essa liberação, para mim, é o grande desafio. E cada um de nós tem o seu caminho, né? Não tem um caminho único. O importante é a gente colocar em primeiro lugar o meu desejo, mas eu manter também de vista o desejo do outro, né? Então, eu acho que esse talvez seja um bom caminho para a gente pensar nesse tripé de família, felicidade e liberação. Porque também quando a gente rompe e fica eternamente esperando que os pais aprovem a nossa decisão, a gente continua não liberado. A gente continua nesse lugar de vítima, porque eu quero que meu pai, minha mãe, eles me apoiem nessa decisão que eu tenho, e aí realmente ainda falta algo para se alcançar, de fato, a liberação e a felicidade, na minha humilde forma de enxergar. Marco, é contigo. A bola para este lado do charco, não é? Esse oceano de afetos que nos une, né, Marco? Exatamente, é isso mesmo. Com este magnífico tesouro que é termos um idioma comum e que torna tão fácil, não é? Facilita tanto. Eu fico sempre... Uma das razões pelas quais eu quero sempre fazer estas conversas contigo, com o Gianluca, com os outros companheiros, é porque eu próprio fico
maravilhado a escutar. E também porque me inspira. E eu, à medida que fui escutando aquilo que falou o Gianluca, aquilo que falaste agora, pensava muito e refletia sobre o que pode ser a verdade para cada um de nós, né? Para nós chegarmos a um ponto em que nos possamos sentir livres com leveza. Então, o que seria a verdade para um de nós? E lembrei-me de uma frase do Fritz Perls que dizia que a verdade só pode ser tolerada se for descoberta por conta própria. Então, isto um bocadinho também no sentido de quando nós buscamos uma terapia ou algo, ou precisamos de crescer ou desenvolver num determinado momento das nossas vidas ou numa determinada dimensão das nossas vidas, e encontramos, se calhar, um terapeuta ou um grupo que de alguma maneira vê a minha verdade da sua forma e quer que eu a veja da forma que eles vejam, que eles veem, não é? Isso de alguma forma não favorece o meu caminho, o meu percurso. E isto, porque onde é que eu quero chegar com este comentário? É que a descoberta tem que ser sempre minha. Sou eu que preciso de descobrir, é cada um de nós que precisa de descobrir a sua verdade. E nós, enquanto facilitadores que trabalhamos nesta área, que utilizamos não só o conhecimento que temos da constelação familiar, mas, embora seja, pelo menos no meu caso, a grande fonte de inspiração, mas também utilizando outras ferramentas, nomeadamente a psicologia tradicional também, sabemos que o importante é, e por alguma razão, com frequência, falamos de facilitar um processo, tem a ver com o levar a outra pessoa a chegar às suas próprias descobertas. E dessa forma, essa verdade sim vai ficar. Vai ficar para essa pessoa, como ficou como ficou para cada um de nós e como fica cada vez que temos um insight ou como o Gianluca referiu, quando percebeu de onde é que vinha aquela sensação, aquele sentimento de que não tinha valor e conseguiu de alguma forma ressignificar isso, como aconteceu com o Rinaldo nos seus percursos, como aconteceu comigo também, e um desses grandes insights foi precisamente em 2017, nesse seminário de homens. E hoje em dia fala-se muito de paz, fala-se muito de guerra, fala-se muito sobretudo, andamos muito nos extremos e pouco no caminho do meio, como falou o Rinaldo, não é? E eu refletia sobre o que seria a paz para cada um de nós. Seria encontrar esta liberdade com leveza, chegando à descoberta da nossa verdade? Pode ser assim, isto pode parecer muito, muito filosófico, assim, muito pouco tangível, não é? Mas na verdade, quando temos um processo tão simples e tão prático como falou o Gianluca, não é? Que tem a ver com o momento do seu nascimento. Outras descobertas, como foi a minha nesse seminário na Alemanha, que teve a ver com a forma como, de alguma maneira, eu procurava salvar o meu pai, e que esse caminho que eu escolhi ou que eu procurava seguir não estava a ser positivo nem para mim, nem para os que me rodeavam. E quando essa descoberta chega e vem e é integrada, como de repente parece que sai um peso de cima de nós, dessa mochila que o Rinaldo falava, não é? Da qual tiramos um pedregulho enorme e seguimos, mas ela continua lá, essa mochila continua lá. Talvez com um pouco mais leve, não é? Mas continua com outras coisas que precisam de ser vistas, outras verdades que precisam de ser descobertas. Mas refletindo sobre a paz, e quando muitas vezes nós olhamos para o mundo externo e para o mundo exterior e para situações de conflito e procuramos de alguma maneira perceber porque é que a paz não chega àquele lugar ou àquele espaço, ou pode ser na nossa relação com elementos da família, pode ser na nossa relação com o nosso companheiro ou com a companheira, ou no trabalho. E lembro-me de um filósofo brasileiro que eu gosto imenso de ouvir, que é o Cortella. Quando ele falava, um dia destes eu vi um vídeo dele, eu costumo ouvi-lo bastante com frequência nas redes sociais, porque os conteúdos dele estão muito presentes nas redes sociais, e ele falava
de uma coisa muito interessante. Quando ele explicou ao filho dele, quando o filho dele completou 12 anos, qual era o segredo da vida. E quando ele começou a falar e faz esta introdução, eu pensei assim, bolas, isto foi há pouco tempo digo 3, 4 anos, quando eu vi isto pela primeira vez, mas creio que já era um conteúdo já antigo dele. E ele disse, filho, eu vou-te explicar qual é o segredo da vida. E eu fiquei assim muito, bom, eu quero ouvir isto. Não é? E o segredo da vida, ele pediu ao filho, filho, senta-te aqui, meu filho, o segredo da vida é que as vacas não dão leite. E eu fiquei assim, como as vacas não dão leite? E ele continuava no seu discurso e dizia, não, é preciso entrar lá, não é? No lugar onde está a vaca e tirar o leite, porque ela não dá, sozinha ela não dá, tem que entrar alguém e tirar. E se for um lugar à moda antiga, não é? Tem que entrar lá, sentar, sujar os pés naquilo que podem imaginar que está ali à volta, não é? Prender o rabo da vaca para ela não nos encher a cara de lixo, não é? Com o rabo a mexer de um lado para o outro, é segurar bem as pernas e tirar o leite da vaca, porque a vaca não dá leite, temos que ser nós a tirar. E então, claro, foi uma piada que ele fez ali, mas que o que é que me fez refletir? Que é preciso fazer algo, é preciso dar o primeiro passo. E às vezes dar o primeiro passo significa engolir um grande orgulho, né? Pôr de parte essas ideias, essas imagens, porque a paz, isto vem tudo da reflexão daquela paz que nos liberta. A paz, ela não vem de fora. A paz é um movimento interno meu. E eu preciso fazer algo, eu próprio, eu preciso dar o primeiro passo para conseguir atingir essa paz. A paz para mim pode ser uma coisa, para o Reinaldo pode ser outra, para o Gianluca, para cada um de vós que nos vê, ou que nos vai ver e ouvir mais tarde, ou que nos vê agora, é outra coisa. Mas essa paz que vem da minha verdade, na interior, ela é só minha, e eu para procurar chegar a ela, para conseguir chegar a esse ponto em que eu me sinta mais leve, mais liberto, eu preciso dar esse passo. E tendo a noção de que para haver paz no exterior, eu preciso de estar em paz comigo mesmo internamente. E essa paz muitas vezes significa fazer estas descobertas. Esta descoberta que o Gianluca fez, a descoberta que eu fiz lá atrás e outras que venho fazendo desde há uns anos esta parte, né? As descobertas que o Reinaldo também faz na sua vida. Então, quando eu dou esse passo, seja procurando uma terapia, seja procurando uma conversa com um amigo, seja a escutar três amigos, um que está em Itália, outro que está no Brasil, outro que está em Lisboa, a falar da liberdade, da família e da felicidade, seja de que forma for, quando eu dou esse passo e reservo esse tempo para procurar crescer e procurar eu ter as minhas próprias descobertas, lembrando que eu só posso tolerar a verdade quando sou eu que a descubro por minha conta, não é? Então eu posso aspirar a estar a dar os passos para estar cada vez mais em paz comigo próprio e que essa paz possa transparecer para o exterior. Porque do meu modesto ponto de vista, a paz não é um movimento coletivo, a paz é um movimento individual, meu próprio, e que quando eu chego a esse ponto, a esse momento, a essa liberdade, eu então posso fazer transparecer essa paz para fora e se calhar contagiar outras pessoas e então no coletivo ela se possa manifestar. Então, nesta nota, passo a palavra ao nosso amigo Gianluca, se calhar foi ele que começou e nós estamos praticamente com 1 hora de conversa e damos-lhe já caminhando para o nosso encerramento. Não sei, também podemos ver aqui alguns comentários que temos, se estiverem de acordo. Gianluca, temos alguns comentários de pessoas que nos escuchan. Quizás vamos a ver algunos ahora mismo, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Vale. Eu queria só agradecer a presença da Cláudia Dias, flautista, grande companheira das rodas de samba aqui no Rio. Uma alegria ter a presença dela também aqui com a gente, viu? Passo para você, Marco, para ver quem está aí do teu lado. Sim, a Cláudia deixou-nos aqui um comentário também muito interessante. Vamos passar pelo seu comentário, Cláudia. Não se preocupe que não fica esquecido. Temos a nossa querida amiga Manuela, que nos vem dar aqui as boas noites
e que vem dizer que ela gosta muito de dizer: na minha família é assim. Então é isso, na minha família é assim, na nossa família é assim, não vale a pena querer contrariar, fazer a realidade de outra maneira, é assim. Há que aceitar como é, e isso é meio caminho já, não é? Meio caminho para chegar à nossa própria verdade. A Adélia que nos diz: a minha família ideal passa pelo amor e respeito por todos os habitantes do planeta Terra. Isto já é um meta, podíamos dizer que é um meta-sentimento, não é? É algo mais abrangente, mais holístico. Não sei se isto te inspira algum comentário, Rinaldo, ou Gianluca. Nuestra compañera Adélia nos comenta que su familia ideal pasa por el amor y respeto por todos los habitantes del planeta Terra. Sí, sí, entendido, gracias. Gracias, gracias. E temos então agora o comentário da nossa querida amiga Cláudia, que nos diz que os indígenas eram os donos da terra e hoje morrem pela pouca terra que lhes couberam. É um tema, né? Um tema preocupante para o mundo todo, né? É mesmo. É muito... Eu sou descendente de indígenas, não do Brasil, mas do Peru. Meu avô é peruano, nasceu no Peru. E, embora eu não conheça pessoalmente aquela realidade, eu lembro, o meu avô era um grande contador de histórias. E ele contava muito daquilo que viveu na sua infância e, de alguma maneira, também alguma dor que ele tinha pela destruição daquele modo de vida. E claro, na maneira de ver dele, era algo e que naturalmente eu coincido com ele, quando na fase da vida dele em que ele fez estes comentários, ele já estava numa etapa muito avançada da sua vida, já com uma sabedoria proveniente da sua experiência de vida, não é? E que ele dizia com muita frequência que é um risco para todos nós aquilo que o Rinaldo comenta, porque isto significa, a destruição deste modo de vida significa também a destruição do mundo natural, e não é por acaso que nós estamos a ver o que estamos a ver no nosso planeta hoje em dia. E eu, só fazendo uma ponte com o meta-sentimento que você tinha falado e reforçando um pouco a força dos movimentos identitários, né, o feminismo, as pessoas que defendem a sabedoria ancestral dos indígenas, a gente se dar conta que a liberação passa por a gente recontar a história que foi escrita por homens brancos que venceram e destruíram as nações indígenas, e que não havia espaço para um protagonismo das mulheres. Então, eu acho que a gente está vivendo nesse momento caótico, mas eu vejo isso com otimismo, porque aqui no Brasil, em particular, a gente está vendo agora, vai ter uma eleição daqui a um mês, e várias lideranças indígenas estão se candidatando justamente por entenderem que é justamente a partir da indignação e da raiva é que você precisa ocupar esses espaços de poder para, de alguma maneira, você recontar essa história do ponto de vista de quem foi calado. Mulheres, indígenas, negros. É muito fácil para mim, né, branquinho, filho de neto e bisneto de donos de escravos, né? Tá bom, a história é isso? Não, a história não é isso. E essa história contada dessa maneira, sem perceber, ela impede que o planeta avance e que o Brasil avance. Enquanto o Brasil não se reconciliar com essas raízes, isso não vai se dar sem luta, né? Então, eu acho que é o desafio da gente, politicamente, se engajar nesses movimentos de rebeldia, mas também internamente se pacificar no sentido de não ficar, como muitas vezes se faz, a vida inteira só apontando o dedo para os outros, para os homens brancos que escravizaram, que mataram. É um movimento que tem um lado externo, político,
tem o outro lado interno, que para me liberar, não adianta eu ficar atacando o que aconteceu há 500 anos atrás. Eu tenho que superar o ressentimento, né? A indignação é uma coisa, agora o ressentimento em relação àquilo que aconteceu, isso me apreende, me aprisiona em relação aos meus pais, à minha mãe, ou aquelas pessoas que, de certa forma, coibiram e calaram mulheres indígenas, por exemplo. Mas é um movimento complexo e sutil, né? O momento atual não é fácil. Gianluca, por favor. Que yo no... Estamos contigo para el cierre de nuestra charla. el cerrar de esta charla. Eu queria Eso falar es. mais um pouquinho, mas eu queria que o Gianluca falasse antes, Marco, porque... Va, ok. Bueno, Rinaldo quiere hablar un poco más después de ti, entonces seguimos un poco más. Ok. Así que voy a precisar que yo no he entendido cuando hablaban en portugués. Pues yo no sé lo que habéis dicho. Pues no quiero hablar fuera del tema, ¿no? Pero no he entendido, ¿no? Bueno, así que se me quedó solamente de poder hablar por lo que era el título y lo que yo dije y el poquito que entendí de que vosotros habéis dicho. Bueno, al final de todo, ¿qué poder decir? Que por el tema de la noche de la felicidad, de la familia y de la liberación, que a mí me gustó lo que creo de haber entendido de Marco, de cuando habló de la paz, que es una cosa interior y sobre todo individual, pues que la paz te pasa solamente a ti. Esto es fundamental. A mí se me ocurre una frase de Osho, el gurú indio, ¿no? de India, que se murió hace tiempo y con la barba blanca muy larga, que dice que, bueno, en Italia está muy famoso y en América también, me parece también en Brasil. Bueno, como un señor dijo que la verdad y la paz pasan no a los colectivos, sino solamente a los individuos. Pues la verdad la puede descubrir solamente uno a la vez, ¿no? No se puede descubrirla colectivamente, ni tampoco con tu mujer, ni tampoco con tus hijos o tus padres. Bueno, así que la felicidad, la libertad, la puedes lograr solamente dentro de ti, y la paz también, que es igual, y la podemos lograr solamente cuando tenemos un rapporto muy correcto con la familia de origen. Bueno, yo no sé qué decir más, justo porque no he entendido todo el portugués, pues. No, pero lo esencial fue esto, ¿no? Pero por lo menos de lo que hablé yo de este tema, ¿no? Que la paz es algo muy, muy personal, muy, muy individual. Y luego cuando logramos estar en paz, así ya podemos como, no sé cómo se dice en español, pero transbordar la paz, ¿no? Dejar salir afuera. Y eso, pero eso es. Entonces pasamos la palabra a Rinaldo, ¿no? Muchas gracias, Gianluca. Você fez aquele comentário sobre a vaca não dá leite, aí me ocorreu dizer algo que... Mas, finalizando isso que Gianluca acabou de falar, né? Você também falou da paz. Eu vejo a paz, assim como a felicidade, não como algo que você vai obter no futuro e algo que você vai manter. Tanto a paz quanto a felicidade, para mim, são partes de um processo. Você hoje se depara com uma situação que te agride, um conflito, você, como consequência, diante disso, alguém que te agride, alguém que te dá um golpe, pega teu dinheiro, te rouba, bate no teu carro, é natural e humano que
a minha reação, somente se eu né, se eu me sinto injustiçado, é sair do meu momento de paz e me conectar com um momento de indignação e raiva, e sair de um movimento de felicidade para um movimento de não felicidade, né? E ali eu acho que, quando o Marco falou lá no início, né, daquela postura que a constelação nos ajuda, é da gente ter uma concordância ativa, né? É você olhar para o evento conflituoso que você viveu, você dar um passo atrás, respirar fundo e olhar para aquilo como um momento que está ali a serviço da tua vida. Você não está em paz, você está infeliz, mas aquilo ali não é por acaso, né? E eu vejo muita gente nas redes sociais, pessoas que acompanham aí e que leem os livros do Hellinger, ou agora tem a série da Netflix, né? Que vem a constelação como um manual de paz e felicidade praticamente permanente. Siga aquilo que você está fadado a estar em paz. E eu acho que a vida é tão mais complexa do que isso, né? Então, assim, a gente que, de alguma maneira, se coloca nesse lugar de constelador, de um olhar terapêutico, de educador, no meu caso, nas escolas, para mim é sempre importante eu não perder de vista que eu estou permanentemente aprendendo, né, e me autoconhecendo. E a cada um desses eventos que acontecem na vida, por mais que eu leia uma tonelada de livros, eu vou me ver surpreendido sobre uma situação que me deixa fora do chão, uma situação que me deixa mal, infeliz e com raiva, né? E a constelação, o Hellinger, não vai impedir que isso aconteça, né? E quando você falou, Marco, da questão, né, de um pai falando para um filho de 12 anos que a vaca não dá leite, e falamos tanto aqui de liberação, e falamos tanto aqui de como muitas vezes nós, na nossa infância, nos sentimos abandonados e com falas da nossa mãe, do nosso pai que nos fez mal. Como é importante para nós agora, que somos pais, né? No meu caso, no teu caso também, né, Marco? A gente entender que também a gente tem um processo de liberação nosso na relação com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, agora com filhos adolescentes. Para mim, pelo menos, é um grande laboratório de aprendizado, né? De me colocar num lugar de não paz e de tentar trazer para a minha prática como é isso de respirar fundo e olhar para aquilo, né? Você estava dizendo de um pai que diz ao filho: a vaca não dá leite. A geração dos nossos filhos, eu conheço os teus filhos também, né? São filhos que têm um privilégio de ter pais muito presentes, de ter boas escolas, de ter, né, internet de alta qualidade, que lhes abre a possibilidade de conhecer o mundo, ter amigos no mundo todo, e ver séries, e ver filmes, e jogos eletrônicos, né? E muitas das vezes, aí eu falo do meu desafio aqui, né? Depois de 2 anos de pandemia, Marcos sabe disso, a gente dividiu um pouco das aflições que é ver uma dificuldade, não só do meu filho, mas de todos os adolescentes, depois de 2 anos de pandemia, onde eles mais ou menos ficaram ali, de certa maneira, sem estudar, porque as provas virtuais, todo mundo compartilhando resultados, e agora ele está aí entrando na faculdade o ano que vem, as provas estão presenciais, os resultados estão muito ruins, e eu vejo muita dificuldade deles de abrir mão de determinados direitos, aquilo que o Gianluca falou, né? Direito de ver televisão, direito de jogar no jogo eletrônico, para fazer os deveres, a parte chata, lavar a louça, fazer as compras, estudar, tirar notas melhores. E eu, lá pelas tantas, eu acho que no meu caso, que sempre fui um pai muito presente,
a liberação tem passado também por ser menos presente. Olha que curioso, né? Me despedir do meu filho. Me despedir não significa ser ausente. Me despedir tem a ver com aquela ideia de uma concordância ativa, de novo. Uma concordância que ele, aos 17 anos, o que eu tinha que falar para ele já falei. Né? Existem alguns deveres que são claros para ele, e se isso não for feito, eu vou exercer o meu poder de dono da casa para enfim, né, ter consequências, mas também de, sabe, não ficar também excessivamente preocupado com as atitudes dele e confiar. E me afastar também de não ser um pai helicóptero, que é uma expressão que muitas vezes os adolescentes de hoje reclamam daqueles pais que quase que não deixam o adolescente errar, o adolescente viver os erros da vida, porque estão o tempo inteiro ali zelando para que façam isso ou aquilo. Então, é interessante que a gente, depois de tanto tempo, de tantos estudos, a vida vai sempre nos oferecer experiências e práticas que não tem receita, e que eu não sei se vai ser o melhor para ele, mas com certeza para mim, como pai, é importante eu, de certa forma, me despedir daquele filhinho que faz o que eu mando, sempre. Não é fácil, vou te dizer que é um exercício, mas que desde que eu tenho tentado dessa maneira, nessa perspectiva, tem sido menos pesado, sabe? Claro. Isso mais leve. E ele vai assumir as consequências no final do ano, quando ele fizer as provas, e aí nós vamos ver para onde ele vai entrar, né? Qual universidade. E, enfim, dessa maneira, me colocando humildemente nesse lugar de aprendiz, sabe, Marco? Eu me despeço aqui, agradeço muito, acho que devolvo a palavra para você e para o Gianluca para fazerem as despedidas aí, mas alegria estar podendo reativar esse nosso contato aí. Sí, con nuestro amigo Gianluca, que tiene un poco de dificultad de entender nuestro portugués. Pero yo creo que entre los tres hemos hablado en una conversación informal, como entre amigos, ¿no? De temas interesantes, y quizá, por lo menos yo espero que quien nos ha escuchado tenga sacado algo de bueno, ¿no? Para sí, para descubrir su propia verdad, ¿no? No que hay que aprender mucho con nosotros, no es eso. No es que tengamos una, no sé cómo se dice, una receta de comida, ¿no? No es eso, es como sacar ideas y quizá lo mejor, lo que me sirve a mí en este momento. Eso creo que también es nuestra intención, ¿no? Cuando hablamos de dejar un poco de una semilla, una semente, y quien escuta, poder de ahí tirar sus propias conclusiones. Entonces dejo como cierre un mensaje de nuestro amigo Bas, que nos dice en holandés. Mira, yo no hablo holandés, ¿vale? Yo utilicé el traductor para saber qué decía. Y entonces dirá, entonces, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? Yo también estaba con ustedes en Alemania en 2017. Yo le contesté que siempre es bienvenido nuestro amigo cuando quiera. Ya está. Aquí tendremos un desafío mayor, que es hablar portugués, español, bueno, creo que inglés, italiano. Bueno, creo que en una próxima oportunidad ya tenemos que contratar traductores, ¿no? como para que la gente nos pueda entender, ¿vale? Bueno, de mi parte, tenemos también aquí un comentario de Ana que nos dice que siempre muy enriquecedor acompañaros, gratidão aos tres, que nos agradece a los tres por la charla. Vale, de mi parte, queridos compañeros, un abrazo a los dos, también un abrazo a todos los que nos estuvieron a ver y a ouvir, e em breve vamos anunciar então quando vamos ter a nossa data de conversa com os cinco da como é que foi? Nós demos um nome ao nosso grupo, não foi? Agora não me recordo.
Homens permanecem? Os homens permanecem, exatamente. É isso. Muito obrigado, Rinaldo. Muito obrigado, Gianluca. Então, se estiverem de acordo, vamos dar por terminada a nossa conversa de hoje e em breve voltaremos a encontrar-nos com os nossos 2 companheiros mais y entre los 5 haremos una nueva charla. ¿Vale? Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.